E é para repercutir essa decisão do Copom e entender o que ela significa para os próximos passos, né, da economia, que a gente conversa agora ao vivo com a Marcela Kawati, que é economista, chefe da Lifetime Investimentos, já está aqui comigo. Marcela, muito bom dia, bem-vinda aqui, minha querida, à nossa programação. Olá, bom dia, obrigada pelo convite. Marcela, vamos lá, né? O Copom decide então manter esses juros, mesmo diante das seguidas, né, reduções de projeção para a inflação para esse ano de 2025, para o ano também de 2026. O último boletim Focus, inclusive, trouxe e projetou o IPCA em 4,55%, muito próximo exatamente da meta de inflação, né? Por que a Selic, então, segue nesse patamar contracionista, né? O maior patamar desde 2006, inclusive, mesmo diante desse cenário de constantes revisões de projeção de inflação para baixo? Já não era hora de realmente começar a pensar em cortar os juros? Para responder essa pergunta, eu vou retomar aquilo que você estava falando sobre o que o Copom colocou nesse comunicado e também o que o Copom não mudou nesse comunicado. Quando a gente lê o diagnóstico da economia, a gente vê que o Copom reconhece sim que existe uma tendência positiva para a inflação, ela vem caindo, inclusive o último IPCA 15 mostrou números abaixo de 5%, as expectativas estão finalmente chegando ali para dentro da banda da meta, né, que tem ali como teto os 4,5%, e isso o Copom de fato reconheceu e ele mudou algumas palavras ali para dizer que esse desaquecimento se acentuou desde a última reunião. Agora, quando ele chega no diagnóstico do mercado de trabalho, não houve mudança nenhuma, não houve nenhuma alteração e nenhum reconhecimento de desaceleração, porque essa é a preocupação do Copom. Quando a gente olha a composição da inflação e das expectativas, elas têm vindo para baixo muito focadas no câmbio, que saiu de 6,30 no final do ano passado para esse patamar ali de 5,40 mais ou menos, agora no final de 2025. O câmbio ajuda muito uma parcela da inflação, cerca de 40% dela. Mas o restante, que tem muito a ver com inflação de demanda e com o mercado de trabalho, continua pressionado e continua acima de 6%. Então, o diagnóstico do mercado de trabalho segue como um mercado de trabalho aquecido que pressiona a inflação final. E é aí que está a justificativa da manutenção dos juros nesse patamar de 15%, apesar dos índices cheios darem aí uma sensação de conforto. É a abertura desses índices que ainda preocupa o Copom. Uhum. Agora, Marcela, o comunicado voltou a usar a expressão significativamente contracionista por um período bastante prolongado. Essa escolha de palavras, inclusive, que não só apareceu uma vez, mas duas vezes, né, foi repetido duas vezes no comunicado, o que isso revela, o que a escolha dessas exatas palavras revela nesse momento sobre a leitura que o Banco Central faz do equilíbrio entre risco inflacionário e atividade econômica? Quando a gente analisa os comunicados do Banco Central, seja esse comunicado, seja a ata que vai sair na terça-feira que vem, os economistas sempre colocam os dois documentos lado a lado e ficam procurando ali pequenas alterações, uma palavra a mais, uma palavra a menos, dá a indicação do que o Banco Central quer. E quando ele fala que vai manter os juros num patamar alto por um período bastante prolongado, o que ele está querendo dizer é o seguinte: eu estou confortável com 15% e imagino que vou ficar nesse nível por bastante tempo. A gente não sabe o que quer dizer bastante tempo, mas a gente lê isso como uma manutenção dos juros além da reunião de dezembro, né? Já entrando em 2026. O balanço entre atividade econômica e inflação, ele é um balanço que ainda não é o que o Copom quer. Quando ele sobe juros, né, o início da alta de juros começou em setembro do ano passado e terminou em meados desse ano, o que ele quer é desacelerar a demanda de uma forma ordenada para tirar a pressão sobre os preços. A atividade econômica está desacelerando, mas o mercado de trabalho continua muito resiliente. É como se a economia fosse aquela
fileirinha de dominós, que a gente derruba um primeiro e vai derrubando os seguintes, o mercado de trabalho geralmente é o último dominó que é derrubado nessa situação. A gente sabe que o mercado de trabalho vai desacelerar em algum momento, mas como os sinais de desaceleração ainda são muito incipientes, muito fracos, o Copom não tem conforto ainda para dizer, bom, eu posso ficar tranquilo com a inflação de demanda e posso começar a baixar juros. A gente sabe, a gente tem como cenário base uma queda de juros no ano que vem, mas o timing disso vai ser determinado pelo mercado de trabalho e pelos preços de serviços. Marcela, com essa manutenção da Selic em 15%, isso coloca o Brasil com a segunda maior taxa, né, real de juros do mundo, apenas atrás da Turquia. O quanto esse diferencial ainda é realmente necessário para conter essas pressões inflacionárias, né? E o quanto já se torna também um obstáculo para o crescimento. E eu te pergunto isso, lembrando que mesmo que a gente tivesse uma antecipação, pelo menos sinalização de cortes para janeiro, ainda manteríamos, né, uma taxa básica de juros bastante elevada, né, dado o histórico que a gente tem nesse momento. Então, esse diferencial realmente nesse patamar é necessário dessa forma ou teria espaço para, de repente, um diferencial um pouco menor, mas que não impactasse tanto, né, o crescimento da economia? Existe aí alguma dissidência entre os economistas em relação à necessidade dos juros em patamar tão alto assim. Mas quando a gente olha, né, como é que os economistas chegam nesses números, existe um componente conjuntural e um componente estrutural da taxa de juros. Quando eu falo do componente conjuntural, eu estou falando inflação alta, acima da meta, exige uma taxa de juros também elevada. Agora, os componentes estruturais têm a ver principalmente com algumas questões que estão aí postas para o Brasil já há bastante tempo, que é uma discussão que os economistas têm já, enfim, né, já há vários anos. E aí eu estou falando da questão fiscal. É como se a política monetária tentasse remar para um lado e a política fiscal remasse para o lado oposto, inflacionando a economia, colocando dinheiro na economia, desajustando a dívida pública e exigindo um juros mais alto. Então, ainda que a gente tenha, assim, um contexto de inflação um pouco mais baixa e que talvez desse algum conforto para o Banco Central começar a baixar juros, existe um limitador para isso que vem da questão fiscal. E aí a gente tem mais um componente importante que também tem a ver com a questão estrutural, que é a necessidade do Banco Central de reafirmar a credibilidade. Esse Banco Central atual ainda é novo, essa composição da diretoria e principalmente da presidência não tem nenhum ano. E aí o Banco Central precisa muitas vezes ser mais duro para reforçar a credibilidade, dizer, olha, eu estou perseguindo a inflação na meta, porque isso tudo ajuda as expectativas a ficarem ancoradas e isso acaba se realimentando como uma questão positiva para a inflação. Então, claro, existe uma discussão se 15% é necessário, ou se talvez fosse 14%, mas de qualquer jeito a conta chega num número bastante elevado por conta dessas questões estruturais da economia brasileira. Uhum. Pegando esse gancho dessa questão do comunicado reforçar que o Copom não hesitará em retomar o ciclo de ajustes caso julgue necessário. Esse trecho soa quase como um aviso, e aí pegando inclusive o gancho no que você estava falando da questão fiscal, isso soa quase como um aviso, inclusive prévio, né, para o governo. Não é a primeira vez que a gente tem isso no comunicado. E eu queria entender se você vê algum componente político da forma como o Banco Central vem construindo essa mensagem, né? Obviamente, quando a gente teve a troca de direção do Banco Central, tinha muito esse questionamento sobre a possibilidade ou não de interferência na atual gestão. Gabriel Galípolo tem se mostrado muito resiliente na sua postura, trazendo um patamar muito técnico para as decisões, o que, inclusive, né, já trouxe já fez com que ele conseguisse uma grande confiança do mercado em relação a isso. Mas o fato é que a gente tem o fiscal sempre sendo pontuado realmente no comunicado. E a manutenção desse trecho, de não hesitar a retomar o ciclo de ajustes, caso julgue apropriado.
Temos aí algum peso de recado político, Marcela? Eu não acredito que seja um recado político. Me parece mais uma situação de tentar mostrar credibilidade e tentar mostrar vigilância, que é uma questão técnica do Banco Central. Ele precisa, sim, se ele não está confortável com o atual patamar de inflação e de expectativas, dizer que se a situação piorar, eu vou retomar o ciclo de alta de juros. Soa assim como um aviso, no sentido de se eu precisar ser ainda mais duro com relação à inflação, eu vou tomar essa postura. Mas não me parece uma questão política, até porque o Banco Central ele tem uma comunicação, além da ata e do comunicado, principalmente via o relatório de inflação, que agora mudou de nome, mas que mostra para a gente quais são os modelos do Banco Central e o resultado desses modelos. E esses modelos indicam que a questão fiscal, de fato, é muito ruim. E vale lembrar também que essa questão fiscal é algo pontuado desde a outra gestão do Executivo Federal. Então, desde o último presidente, a gente tem o Banco Central avisando que a questão fiscal pode ensejar alta de juros. Então, por isso não me parece algo que tenha mistura ali de político com técnico. Me parece sim uma questão bastante técnica. Agora, vale ressaltar que não é o cenário base de ninguém uma alta na taxa de juros, né? O cenário base de todo o mercado é de manutenção desses juros e início de uma queda no ano que vem. Me parece apenas ali uma sinalização de que se a situação piorar, né, se mudar esse cenário base, aí sim a gente pode ter um viés diferente do Banco Central. Perfeito, Marcela. Quero muito agradecer, minha querida, sua participação aqui conosco. Conversamos com a Marcela Kawauchi, economista-chefe da Lifetime Investimentos. Bem-vinda sempre por aqui. Uma ótima quinta-feira para você. Até uma próxima. Foi um prazer, boa quinta-feira para você e a todos que estamos assistindo. Até mais.